E aí, gente, professor Marcos Dominici aqui. Agora a gente vai fazer algumas atividades sobre academicismo brasileiro e esse período de superação do academicismo brasileiro nas artes. Vem com a gente. Vamos lá? Não esqueçam que eu falei muito nas duas aulas sobre obras que tratem sobre artistas negros, situações de negros no país. Por quê? Porque o racismo está sendo muito tratado esse ano, que já devia ter sido tratado há bastante tempo. Mas nós tivemos vários artistas, e pesquisem sobre os nomes que eu coloquei nas duas aulas sobre academicismo, de obras e artistas que trabalham com a figura negra, sendo o artista negro ou não, beleza? Um artista preto. Vamos entender essa questão. Em 1869, o pintor em questão estava inscrito na Academia Imperial de Belas Artes, AIBA, aluno de Júlio Cheval, entre outros. Durante o curso, parece ter sido a principal diversão dos colegas, do seu jeito caipira, seu linguajar matuto, as roupas de roceiro. No dizer de Gastão Pereira da Silva, era o mais autêntico e genuíno representante do tradicional tipo paulista, o famoso caipira, né? Mas sem nenhum traquejo de homem da cidade. Falava como os primitivos provincianos e, tal qual estes, vestia-se, andava-se e retraía-se. Mas isso não impediria que fizesse um curso brilhantíssimo, durante o qual recebeu diversas premiações em desenho figurado, pintura histórica e modelo vivo, inclusive em 1874. A grande medalha de ouro, com o quadro Ressurreição do Senhor, é a obra mais importante. E a obra a seguir, da questão, recado difícil, é uma de suas telas mais conhecidas, pois representa gente humilde, povo do interior de hábitos simples, mesmo depois de ter sido agraciado com uma bolsa de estudos de Dom Pedro II para frequentar a Escola de Artes da Europa naquele período. Bom, eu coloquei um pedacinho da obra, né, recado difícil, porque eu lembro da minha infância, quando mamãe dizia assim, menino, vai lá na quitanda, que a gente chama aqui mercearia, né, o comércio, e traz 2 quilos de feijão, 1 de farinha e 1 de arroz. Então eu ia repetindo, 2 de feijão, 1 de farinha e 1 de arroz. No meio do caminho eu já tinha perdido, né, já tinham virado 3 de feijão, 6 de farinha, 1 de arroz, e aí eu voltava e ele se preparasse para a bronca, ou então aquele famoso cascudo, ou no mínimo um puxão de orelha. O resultado está aqui. O interessante dessa história é que esse pintor aqui, ele é o capial, ele é o interiorano, que lembra muito coisas da nossa infância. Esse menino do interior, ele já pouco existe hoje, mas na época era bem comum. A gente fala de Almeida Júnior, ok? Então, ele é um dos primeiros pintores a representar o caipira brasileiro, que permeia muito parte da nossa infância, com avô, bisavô, entre outras coisas. Hoje, em função da internet, da globalização, né, esse caipira mudou de figura, né, já quase não existe. A obra abaixo, O Último Tamoio, foi pintada de forma específica no final do século XIX. Segunda questão. Essa obra foi produzida por um pintor chamado Rodolfo Amoedo e retrata o último índio dessa extinta tribo em seu suspiro final. A seguir, temos a poesia de Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias, que quase ninguém conhece aqui em São Luís, no Maranhão. E é possível dizer que essa obra está inserida num período de transição, superação do academicismo, para a arte modernista, e representa claramente uma obra na tendência de qual gênero? Atenção a isso que eu vou falar. As artes visuais desse período, elas se confundem com a literatura. Então, uma coisa chama a outra. Tanto é que quando você tem essa obra bem aqui, ó, esse trecho, né, meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, na selva cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Eu vou ler só um trecho. É uma poesia de Gonçalves Dias, que tem características românticas, é óbvio, e aí a pintura não foge a isso. Não tivemos o romantismo específico nas artes visuais, na pintura, mas a gente não pode dizer que a obra não tem um quê de romântico. Nós não tivemos um artista como Amoedo que foi só romântico, ele foi um artista acadêmico que flutuou por vários estilos, e ele não foi o único. Terceira questão, usava o efeito da luz solar em suas obras e foi considerado o maior
impressionista do Brasil no final do século XIX, trabalhando com pinturas de paisagens, cenas do cotidiano e retratos. Para quem não lembra o que é o impressionismo, acesse a aula da gente sobre impressionismo para entender melhor. Tivemos impressionista no Brasil? Tivemos. Ele era brasileiro? Não era, né? Nasceu na Itália, chegou ao Brasil aos 2 anos de idade, mas é brasileiro em função de toda a vivência. E nós temos o nosso impressionista brasileiro. Não é o único, mas é o mais importante. Quarta questão. O Grito do Ipiranga. Não. Independência ou Morte. Esse é o título da obra. Assistam a aula sobre isso aqui para entender um pouco mais. Pedro Américo foi pintor acadêmico que, amando de Dom Pedro II, pintou a obra chamada Independência ou Morte. 7,5 metros praticamente de base por 4,15 metros de comprimento. A obra é gigante, né? E é correto afirmar que, vamos partir para a resposta, o quadro não retrata o acontecido realmente, mas sim uma idealização do artista. Essa idealização tem a ver com o conceito do neoclassicismo, que aqui no Brasil é chamado de academicismo. Ok? Quinta questão. O quadro abaixo é de autoria, olha ele novamente, Rodolfo Amoedo, pintor do final do século XIX, e, a partir da leitura visual do quadro, compreende-se o título, que trata de uma representação de um fato comum na época, já que as cartas eram a forma mais importante de comunicação à distância, daí a sua representação. Como ela está segurando uma carta na mão, o título da obra chama-se, e a expressão dela deixa claro, há um toque de romantismo, Más Notícias, beleza? E as cartas não eram só para isso, as cartas eram os e-mails da época, as cartas eram, né, as mensagens de WhatsApp, né, as curtidas no Instagram, entre outras coisas, só que demorava um pouquinho para chegar. Sexta questão, né? Observando as 3 obras abaixo, que são do século XIX, do final do século XIX, indique seus autores respectivamente. Primeiro, Derrubador de Árvores, o brasileiro, no caso, Judith Rende, Graças a Jeová, e Dom Pedro II. Como a gente tem características específicas, vamos lembrar daqueles 3 artistas mais importantes do academicismo brasileiro. São nomes que não se pode deixar de ter na mente. Eu não preciso decorá-los, mas saber que eles existem e fazer referência a cada um. Então, quem são? Almeida Júnior, o mais caipira deles todos, Pedro Américo, o que representava cenas religiosas e bíblicas, e um dos queridinhos de Dom Pedro II, Victor Meirelles. Os 3 ganharam bolsa de estudo e foram, digamos, abençoados, abre aspas, por Dom Pedro II, e ganharam bolsas de estudo para finalizar sua formação na Europa. Vamos lá, tem coisa para ler. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Esse nome é conhecido de vocês. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia. E, professor, isso está muito chato. Então, eu vou dar uma parada para a gente entender o que eu estou falando. É óbvio que essa obra, né, é parte do texto de José de Alencar, que é romântico. A questão é, o que isso tem a ver com a obra artística? Repetindo, casar literatura brasileira do século XIX com as artes visuais, as pinturas em particular, do século XIX. Então, esse trecho literário do romantismo, ele tem a ver com qual obra especificamente? Já que eu vou evidenciar a beleza da Iracema, que é uma figura indígena, que é uma figura retratada com o aspecto de uma beleza relativamente brasileira, apesar de ter tons europeus. Nós estamos falando da Moema, de Rodolfo Amoedo. Por quê? Porque, inicialmente, todos os artistas representavam a beleza dessa mulher europeia. Tudo bem que a Moema tem um corpo de uma mulher europeia, mas já é a Índia brasileira representada como padrão de beleza. E a nossa última questão. O quadro abaixo chama-se Arrufos e é de autoria de Belmiro de Almeida, pintor do final do século XIX. A partir da leitura visual do quadro, compreende-se o título, que era uma palavra muito usada naquele período. O que é Arrufos? Na outra aula eu expliquei, mas a gente vai falar novamente sobre isso. O Arrufos, facilitando a vida, é um quadro acadêmico com um apelo romântico muito grande e significa irritar-se, ou seja, popularmente falando, uma chantagem emocional ou um piti na época. Mas o que isso tem a ver? As mulheres, no século XIX, eram submissas aos maridos. Então, a única forma que tinha de chamar a atenção do marido era dar um arrufos.
ou criar uma Rufus. Eu não sei nem se a expressão está colocada corretamente, mas era assim que elas, de classe média alta, deixar claro isso, né? Era assim que elas conseguiam a atenção dos maridos para conseguir, né, as suas coisas, inclusive em alguns casos livros, porque uma mulher ler no final do século XIX era bem complicado. Só para finalizar, pesquisem sobre uma obra chamada A Redenção de Cã, de um pintor que fez parte da AIBA, mas não é brasileiro, chamado Modesto Brocos, que fala muito sobre, né, a questão do racismo e eugenia no país no final do século XIX. A gente fica por aqui. Um abraço.